apoiadora de um governo fascista, eu fico profundamente desestabilizado. É como se alguém outro estivesse me brigando para ajudar isso. Lula veio aqui a Israel em uma visita oficial, levaram ele para o Museu do Holocausto e ele recusou botar flores nesse monumento. Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui. E se já não bastasse todos os aspectos negativos desse governo, né? O aumento da criminalidade, a volta de compra de votos no parlamento, que significa corrupção, você trocar favores, né? Em benefício dos outros, isso é corrupção. Não bastasse a tragédia na economia, gente. A tragédia na economia. O aumento, a volta dos impostos do Brasil se tornando o país com a maior carga tributária do mundo, o aumento dos preços e o povo passando por um sufoco danado. Não bastava tudo isso. Eu vou até parafrasear o próprio Lula, que diz assim, ó: nunca na história desse país um presidente foi declarado persona não grata por outra nação. Pela primeira vez na história do Brasil, gente, um presidente da República foi declarado persona não grata. Eu pensei que não faltava mais nada, mas tá complicado, cara. Esse pessoal que fez o L, cara, e o que vocês vão ver aí são os judeus revoltados, indignados, surtando com as palavras, indignados, né, com tudo que o Barba tem falado aí. Assiste até o final, gente, porque esse vídeo tá sensacional. Assiste até o final. Olha isso aí, gente. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. אני הבאתי אותך למקום שמעיד יותר מכל מה עשו הנאצים והיטלר ליהודים, כאשר רצחו 6 מיליון מבני עמנו היהודים, כולל גם כן בני משפחתי, בני משפחה רבים, שכאן יש את העדות על סבי שנקרא ישראל כץ. אני רוצה לומר לך כאן, שהדברים שאמר נשיא ברזיל לולה, כאשר השווה בין המלחמה הצודקת של מדינת ישראל נגד החמאס, שרצח וטבח יהודים, לבין היטלר והנאצים, היא בושה וחרפה, והיא התקפה אנטישמית חמורה על העם היהודי ומדינת ישראל, ואני מבקש למסור לנשיא, ובשמי ובשם אזרחי מדינת ישראל, שאנחנו לא נסלח, והוא אישיות בלתי רצויה במדינת ישראל, כל עוד הוא לא יחזור בו מדבריו ויתנצל על הדברים. Conte pra cá. Todos pra cá. Tá filmando? Tô. Tá. Acontece o seguinte, quando Lula veio aqui a Israel em uma visita oficial, levaram ele para o Museu do Holocausto e ele recusou botar flores nesse monumento, que faz todo mundo em uma visita oficial, mas de aqui ele foi para Ramallah e colocou flores na tumba de Yasser Arafat. Tá explicado, né? Tá explicado. Esse vídeo vai ser muito bom, obrigado. Só para não danificar as relações de Israel com o Brasil, é que ele não foi expulso. Deveria. Mas ele agora não... poderia ser declarado, né? Mas ele nunca mais vai voltar para cá, seguro-te. Não, com certeza. Da cadeia não dá pra sair. Votou contra Israel, como Israel está violando direitos humanos. Aliás, que o único país no Oriente Médio que respeita direitos humanos, Brasil votou contra Israel, que Israel viola direitos humanos. Quando a Dilma recusou, presta atenção, a Dilma recusou aceitar o embaixador do Israel aqui no Brasil, começou todo o processo do impeachment.
Olha, se eu não estou mentindo, ver as datas, um por um. Começou a mexer com Israel, não aceitou o novo embaixador de Israel, começou o processo de impeachment, manifestações e tudo, gravações, tudo começou. Lula foi aquele que mandou 25 milhões de dólares para Hamas, para Gaza, para construir armamentos e túneis de terror, para matar judeus inocentes, israelenses inocentes. E eu lembro isso igual foi ontem, porque eu estava aqui no Brasil, eu lembro isso muito bem, porque ele recebeu o presidente da época do Irã, Ahmadinejad, e Marshemov Ezichó, que se queima no inferno para toda a eternidade. Pena que não dá isso no judaísmo, mas que seja. Essa benção que eu dou para ele. Logo depois que ele expressou por fora o apoio do Irã a favor, acima do Israel, ele tinha o quê? Tinha câncer na garganta. Vocês acham que é por acaso? Você acha que é uma piada? Não. Todo o negócio é isso. Você acha que tudo que acontece agora com ele é por acaso, porque ele roubou? Não. Porque ele foi contra Israel, e a Torá fala, Deus, Hashem falou para Abraão, aqueles que vão te abençoar, abençoarei. Aqueles que vão te amaldiçoar, amaldiçoarei. O Lula é o primeiro presidente do Brasil a ser declarado persona não grata por um Estado. Isso é de uma vergonha e de uma gravidade que foram muito bem colocadas pelo primeiro-ministro de Israel, a quem agora presidente do PT chama de fascista, porque chamar de nazista não ia dar. Ela não tinha como chamar de nazista o primeiro-ministro de Israel, então chamou de fascista. Esse é o absurdo da reação do PT, do partido do presidente Lula, à fala dele. É uma vergonha nós vermos Luiz Inácio Lula da Silva desonrar a memória do povo judeu, desonrar Israel e fazer com que nós brasileiros agora estejamos em meio a uma crise diplomática sem precedentes, quando Israel, de forma legítima, reage a um ataque terrorista do Hamas, que não representa os palestinos. É importante que nós digamos isso. Os palestinos hoje são reféns de um grupo terrorista que apoia Lula e que, lamentavelmente, hoje nós vemos também Lula e os petistas estão apoiando, da forma como se comportam e se manifestam, o grupo Hamas. Apoiam, portanto, o terrorismo. Nós vimos acontecer o que de pior nós poderíamos imaginar, e por isso o artigo 5 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a Lei do Impeachment, prevê, repito no seu artigo 5º, que é crime de responsabilidade do presidente cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao período da guerra, ao perigo. A fala do presidente, estava conversando com vários diplomatas do Itamaraty, era um desastre. Todo o entorno começou a criar um discurso de justificativa para a fala do presidente Lula, onde não tem o que se justificar. A comparação que Lula fez do Holocausto com o que Israel faz em Gaza ofende judeus no mundo inteiro, pois significa atribuir a eles o pior crime da história recente da humanidade, do qual eles foram vítimas. Criticar e denunciar da forma mais dura possível o governo de Israel pelo que fez ou faz é uma coisa. Atribuir o comportamento de Adolf Hitler é outra. É ignorante, pois exibe desconhecimento básico de fatos históricos, por exemplo, o que foi o Holocausto. É irresponsável, pois exibe descaso com consequências diplomáticas, por exemplo, ser levado ou não a sério. É indecente, pois ofende vítimas e sobreviventes de um crime sem igual. É imoral, pois pretende fazer uso político mesquinho de algo que colocou em xeque os fundamentos da nossa cultura e civilização. É inconsequente, pois só torna mais turva a atmosfera política em casa e em nada avança qualquer coisa lá fora. Militantes aplaudem, pois não é mesmo próprio de qualquer militância sentir vergonha alheia. Ô Lula,
respeita o povo judeu. Foram 6 milhões de vítimas. Vítimas assassinadas pelo teu ídolo. Porque em 1978, a revista Playboy, uma entrevista que você deu à revista Playboy, você declarou-se admirador desse genocida. Ele é um genocida. É um absurdo você não constatar que quem está sendo atacado, quem teve criança assada no forno, quem teve grávida estuprada, foi o povo de Israel. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Seu admirador de terrorista. Admirador de terrorista. É o que eu tenho a dizer. O governo israelense declarou agora de manhã Lula persona non grata. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó, sabe? Onde é que você vê isso numa gravação do meu aniversário? Na live dele? Sabe? Natureza, né? Lá é só ódio. Aqui não, aqui é beleza.